Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Eu espero que você não esteja muito bravo comigo, porque pela primeira vez, desde que eu postei o meu primeiro vídeo nesse canal aqui, pela primeira vez eu fiz um suspense, né? O tempo ficou muito grande, eu não quis fazer um vídeo tão comprido, então eu acabei deixando para hoje a explicação sobre a parábola do rico e Lázaro. Mas antes de eu entrar na explicação da parábola, eu quero convidar você a se inscrever no canal. Se gostar, dá o seu like, deixar o seu comentário e não esqueça também de ativar o sininho de notificações. Ele é importante para que toda vez que eu colocar um vídeo inédito, você fique sabendo. Às vezes eu não consigo, por força de agenda, colocar o vídeo nos dias exatos. Eu sei que isso é o ideal, eu estou querendo rumar para lá, mas às vezes eu acabo colocando um dia a mais, um dia a menos, mas você vai ser sempre notificado quando um vídeo novo aparecer aqui, tá bem? Bom, eu apresentei na semana passada, resumindo rapidamente, a minha ideia é que eu acredito que as pessoas, quando morrem, elas não vão diretamente para Deus. Eu não acredito na imortalidade da alma, mas eu acredito que a pessoa, ela dorme, esse é um eufemismo bíblico, ela dorme no pó da terra até que na ressurreição ela possa receber ou a coroa da justiça ou a condenação dada por Deus. Mas daqui até a ressurreição, todos os mortos, com poucas exceções, no caso Moisés, no caso Elias, Enoque não passou pela morte, nem Elias, né? Eles foram trasladados vivos para o céu, mas alguns ressuscitaram na morte de Jesus, diz o Evangelho ali de Mateus. Então, fora algumas poucas exceções, todos que morreram, quer sejam ímpios, quer sejam bons, quer sejam justos, justificados em Cristo, quer sejam ímpios, entregues a Satanás, ainda estão inconscientes no pó da terra até que Cristo volte para despertá-los. Eu também acrescento aqui que esse pensamento não é apenas meu nem de adventistas. Eu citei aqui vários teólogos protestantes, evangélicos e até católicos que admitem que não é tão simples dizer que a pessoa morre e vai para o céu. Eles admitem que é uma coisa meio espinhosa, que não tem tanta base bíblica para isso, que a coisa é mais filosófica do que bíblica. Então não é um elemento que eu estou sozinho em dizer isso, ou só em união com os da minha religião. Há muita gente boa, erudita, que diz exatamente o que eu estou falando. Também não quero ser soberbo aqui e enfiar goela abaixo de quem está assistindo uma doutrina minha. Se você discordar, tudo bem, não tem problema. Eu lhe dou esse direito, tá bom? Apenas é bom a gente discordar com educação e classe. E aqui eu estou dando mais um testemunho de como eu penso, né? Assim como eu posso responder para você como é que é a minha vida particular, várias coisas, eu estou dando um testemunho como eu penso aqui. Eu queria apenas introduzir algo que eu não falei no vídeo passado, acabei esquecendo. Procure uma hora aí no Google, nos dicionários, a origem da palavra cemitério. Você vai se surpreender que a palavra cemitério vem do grego koemiterion, que significa dormitório, lugar onde se deita para dormir. E você vai descobrir que quem deu o nome de cemitério para o campo dos seus mortos foram os cristãos primitivos. Agora raciocine comigo. Se os cristãos primitivos preferiram chamar o lugar dos mortos de dormitório, cemitério, isto já não seria um indicativo de como eles entendiam o estado dos mortos na sepultura até a volta de Jesus? E eu coloquei também a problemática. Ou eu acredito na imortalidade da alma ou na ressurreição da carne. Porque acreditar nos dois, teólogos católicos admitem, não é uma coisa que parece fazer muito sentido. Eu creio na imortalidade da alma ou na ressurreição da carne? Qual dos dois eu vou abrir mão? Né? Eu, Rodrigo, particularmente, acredito na ressurreição da carne. E uma coisa que eu falo mais por inferência, isso aqui não é bíblico, é uma inferência, seria, na minha opinião, uma injustiça de Deus levar alguns para o céu antes de outros, embora eu admiti aqui que algumas exceções houve. Eu falei aqui de Moisés, eu falei daqueles que ressuscitaram na volta de Jesus, mas são exceções. Porém, de modo geral, se Deus leva para o paraíso uma mãe que vê a filha ainda sofrendo aqui na terra, aquele paraíso não vai ser um paraíso para Deus? Perdão, não vai ser um paraíso para aquela mãe? Vocês entenderam? Imagina a mãe tá lá no céu, feliz, satisfeita, mas ela tá vendo a filha na terra sofrendo.
seria muito ruim da parte de Deus deixar que alguns antecipem entrando no paraíso antes dos outros. Eu não ficaria bem numa casa com piscina e comida boa, sabendo que alguém que eu amo, meu filho, minha esposa, estão na favela na mão de traficantes que estão ali ameaçando todo o tempo cortar a garganta dela. Eu posso estar numa mansão que eu não vou curtir a mansão. Também eu não acredito que alguém vai estar no céu curtindo o céu, vendo os entes queridos dele aqui na terra sofrendo. E é justo que você me questione. Tá, Rodrigo, mas você admitiu que alguns já estão lá, então por que Deus deixou? Bom, lembre-se que os que ressuscitaram na volta de Jesus foram corpos de santos que dormiam. Se eles ressuscitaram na volta de Jesus para subirem como primícias dos que dormem, e só aprendo duas coisas: que os que morreram no Antigo Testamento não estavam direto na presença de Deus, senão não haveria necessidade de alguns ressuscitarem ali na morte de Jesus. E segundo, esses que ressuscitaram foram para o paraíso numa época em que os que moraram na geração deles já tinham morrido todos. Tá certo? Então, se são pessoas que viveram na época do Antigo Testamento, quando eles foram para lá, já não tinha mais ninguém vivo ali para contar a história. Eu também falei que a palavra inferno no Antigo Testamento, que seria a palavra Sheol, não é um correspondente exato de Hades no grego. Aliás, tem até algumas passagens aqui que eu poderia citar para vocês. Olha, tem 60 e poucas vezes que a palavra Sheol aparece no Antigo Testamento. E eu li aqui a admissão dos biblistas, eu li aqui um dicionário, né, de hebraico, dizendo que a melhor tradução para a palavra em várias passagens é sepultura. Então eu tenho aqui, por exemplo, o livro de Jó, capítulo 14, verso 3. Quem me dera me escondesses no Sheol e me ocultasses até que a tua ira tenha passado. Então Jó não ia pedir a Deus para ocultar Jó no inferno para esperar passar a ira de Deus. E Jó pediu para ocultar na sepultura. O Salmo 6, verso 5. Pois na morte não há lembrança de ti, ó Senhor. No Sheol, quem te louvará? Ou seja, no mundo dos mortos. Outra passagem também, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Pois os viventes estão cônscios de que morrerão. Os mortos, porém, não estão cônscios de absolutamente nada. Eles não têm salário porque a recordação deles foi esquecida. Também o seu amor, o seu ódio, o seu ciúme já pereceram. E por tempo indefinido, eles não têm mais parte em nada que se tem de fazer debaixo do sol. Também o verso 10 do mesmo capítulo diz: tudo o que a tua mão achar para fazer, faze-o com o poder que tens, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria no Sheol, para onde tu vais. Então, se o Sheol é um lugar de consciência, como é que fala que lá não há trabalho, não há planejamento, não há conhecimento? Diz que até o amor, o ciúme, tudo pereceu no Sheol para quem que morreu. Agora, eu não acredito num perecimento eterno. Aqueles que morreram em Cristo vão ficar dormindo apenas por um prazo de tempo até ressuscitarem na volta de Jesus. Mas eu citei no vídeo passado a parábola do rico e Lázaro. E você pode ler a parábola aí na sua casa, né? Jesus fala bem claro, eu li no outro vídeo, não há necessidade de ler de novo, que havia um homem muito rico, que ele vivia com abundância e tinha à porta dele um homem pobre, Lázaro, que sofria demais, o cachorro vinha até lamber as chagas dele e tudo mais, ficava ali na porta do rico, né, coberto de chagas. Ele até queria comer das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ambos morreram, o rico e o homem pobre, o Lázaro. E quando eles morreram, o Lázaro foi para o seio de Abraão, um lugar paradisíaco, e o rico ficou atormentado ali no inferno, queimando, implorando que Lázaro pelo menos colocasse o dedo na água e colocasse para refrescar a língua dele. E depois o Abraão fala: rico, você teve tudo na vida, agora ele está bem, você está lascado aí, né? Ele fala: não, então por favor, Senhor, manda Lázaro de volta lá na minha casa para avisar os meus parentes para eles não virem parar aqui. Então você tem um claro caso de consciência de pessoas após a morte. E isto parece estar na contramão de tudo que eu acabei de falar. Como resolver isso aqui? Bom, em primeiro lugar, irmãos, eu vou dizer as dificuldades que eu tenho com esta parábola. Eu não admito, assim, para mim não faz muito sentido a argumentação que alguns dão, até alguns irmãos adventistas, dizendo: é uma parábola não é para levar a sério. Não é bem assim. Eu não gosto dessa argumentação, ela é muito falha, na minha opinião. Porque há parábolas que são verdadeiras,
Por exemplo, há muitos comentaristas, e para quem é adventista eu digo que até Ellen White também diz a mesma coisa, que a parábola do bom samaritano representava uma história real que tinha acontecido e que alguns dos que estavam presentes fizeram parte daquela história do homem que caiu à beira da estrada. Então nem toda parábola é uma história ou uma narrativa fictícia. Parábolas também podem se basear em fatos reais que aconteceram. Então você argumentar, a parábola do rico e Lázaro é uma parábola, então não posso levar a sério, não é bem por aí. Outro argumento também que eu acho meio fraco é quando alguns dizem assim, olha, que alma é essa que pode tocar na água, tocar na língua? A alma não tem tato. Não é isso que os imortalistas dizem. Muitos imortalistas dizem que a alma pode ter um tato. Então esse argumento também, para mim, ele é fraco. Outra coisa que alguém diz assim, não pode ser entendida literalmente, né? Tudo bem, porque alguns falam assim, se for literal isso aqui, então quem está no paraíso fica vendo o outro queimando no inferno ali. Bom, eu acho esse argumento também fraco, porque Jesus, quando descreve o juízo final, ele menciona que alguns vão ver os santos indo para um lado e os outros do outro lado, um à direita, outro à esquerda, e alguns vão falar, Senhor, nós profetizamos em teu nome, ele fala, apartai-vos de mim, e dá a entender que um vai estar vendo o outro ali. Então não posso pegar esse argumento também, ele é fraco. E ainda que seja uma parábola, ainda que tenha algumas hipérboles aqui, eu tenho que admitir uma coisa. O texto está falando de imortalidade da alma, gente. Eu tenho que ser honesto com o texto. E alguém pode falar assim, Rodrigo, você está rompendo com o adventismo em dizer isso. Não, eu estou sendo honesto com a leitura que eu faço. O texto da parábola do rico e Lázaro fala de imortalidade da alma. Agora, como é que eu vejo, então, toda a minha narrativa aqui sobre uma alma não imortal, uma alma que pode perecer, que eu mencionei no outro vídeo e falei nesse também, à luz desse texto? Será que a Bíblia estaria em contradição? Ou estou tentando agora fazer um malabarismo acadêmico para poder forçar esse texto dentro da doutrina que eu acredito? Bom, a primeira coisa que nós temos que ver é esse texto dentro do seu contexto. Ele está aqui no capítulo 16, onde Jesus fala da parábola de um administrador infiel, tá certo? E até fala do perigo das riquezas e termina dizendo assim, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Aí depois ele fala da lei do reino de Deus, onde os fariseus, que eram avarentos, começaram a justificar a obra deles e Jesus falou o seguinte, olha, a lei e os profetas duraram até João. Jesus estava falando de João Batista. E logo em seguida que Jesus fala de João Batista, Jesus fala, e ele coloca, né? É mais fácil passar o céu e a terra do que um tio ou um jota cair da lei de Deus. E ele fala, quem repudiar a sua mulher e se casar com outra comete adultério. Era justamente a pregação que João Batista estava fazendo contra o rei Herodes, que havia roubado a esposa do irmão dele para ficar com ela. Foi a acusação de João Batista. Jesus repete essa acusação aqui. E logo em seguida tem a narrativa da parábola do rico e Lázaro, que diferente do homem, do administrador infiel, isso me chama a atenção, o rico aqui, ele é um judeu piedoso. Tanto é que ele chama Abraão de pai. Pai Abraão, tem misericórdia, pai Abraão. Ele é diferente daquele do administrador infiel, que ele gostava das riquezas. O administrador infiel, Jesus fala o seguinte, olha, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá amar a um e odiar o outro. Então Jesus falou assim, cuidado nisso aqui. Mas o rico aqui da parábola, diferente do administrador infiel, ele era um homem religioso, piedoso. Esses são pontos interessantes. Agora, o que eu aprendo do judaísmo de modo geral? Eu já falei no outro estudo, até com a argumentação de eruditos, de biblistas de peso, não adventistas, que no Antigo Testamento não há espaço para uma nefesh, para uma alma que sobrevive ao corpo. A alma perece. Toda alma que pecar, esta morrerá. Ela não é imortal. Quando nós lemos no Gênesis, o homem não tem uma alma, ele passa a ser uma alma vivente. Diz que Deus soprou nas narinas o fôlego de vida, fez o pó da terra, soprou nas narinas do fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, uma nefesh hayah. Ele não passou a ter uma alma, não é?
E sem contar que a palavra nefesh, ela é bem concreta no Antigo Testamento, pode ser garganta às vezes, pode ser vida, uma série de coisas. Mas aconteceu uma coisa curiosa no judaísmo após o exílio da Babilônia. O judaísmo começou a se aproximar demais das fontes gregas. Qualquer estudioso de Antigo Testamento confirma isso que eu estou falando para você. Houve uma helenização muito forte dos judeus, muito forte. E esta foi uma briga que os judeus tinham na época do Novo Testamento, até que ponto eles podiam aceitar beber nas fontes gregas ou romper com elas. O cristianismo também vai herdar essa polêmica, tanto é que Tertuliano vai perguntar que relação existe entre Jerusalém e Atenas. E a pergunta é retórica. Na opinião dele, não há relação nenhuma entre Jerusalém e Atenas. Você tem que optar, ou é Jerusalém ou é Atenas. Mas na época do Novo Testamento, os judeus estavam por demais mesclados de ensinos gregos. E muitos comentaristas e biblistas, você pode pesquisar isso, admitem que foi a partir do período após o exílio da Babilônia que os judeus começaram a aceitar a ideia de imortalidade da alma, que coincide, para quem acredita numa teologia mais conservadora, com o período intertestamentário, em que Deus, durante mais ou menos 400 anos, não enviou ofício profético, Deus silenciou, foi a época de apostasia do povo. E isso pegou tanto o povo que eles tinham superstição. Os próprios discípulos de Jesus viam Jesus andando nas águas e gritavam pensando que era um fantasma. A ideia de Messias que foi distorcida, os discípulos de Jesus até o final não entendiam o que significava o plano messiânico de Jesus. E dentre essas várias distorções do que seria o Messias, o papel do Messias, pensavam no Messias guerreiro, da ideia de salvação pelas obras, que os fariseus colocavam tão forte, vinha também a ideia da imortalidade da alma. Tanto é que Jesus conta essa parábola para um auditório que tinha fariseus no meio. A ideia dos fariseus sobre a imortalidade da alma é um pouco controversa. Eu, particularmente, ainda acredito que os fariseus acreditavam na imortalidade da alma, porque Flávio Josefo diz que os fariseus acreditavam na imortalidade da alma. Mas eu tenho que admitir que há alguns autores que creem que Josefo estava equivocado com relação a isso e que os fariseus não acreditavam na imortalidade da alma, que isso é um conceito posterior e errado, que nós sabemos muito pouco sobre os fariseus, e é fato. Nós sabemos pouco sobre a doutrina dos fariseus. Então, eu ainda acredito, mas eu posso amanhã mudar de opinião, que os fariseus acreditavam na imortalidade da alma. E aí faz sentido Jesus contar essa parábola aqui para responder ao que os fariseus acreditavam. Mas, como eu falei, isso é um ponto controverso. Agora, será que essa parábola foi uma parábola contada por Jesus? Eu vou surpreender você com o que eu vou dizer aqui agora. Há muitos eruditos que admitem, isso aqui é quase um ponto pacífico no mundo acadêmico, que esta parábola não foi criada por Jesus, mas apenas reproduzida por Jesus a partir de histórias que existiam antes de Jesus ali entre os judeus. Por exemplo, vou contar para você algumas historinhas que são até anteriores. Você tem na Guemara babilônica, que embora seja um documento tardio, do 2º século, ele remete a uma tradição da época pós-cativeiro. Você tem a história dos egípcios, você tem uma história, por exemplo, de Bar Mayam, e todas essas histórias que eu vou contar, elas trazem um relato mais ou menos assim. De duas pessoas, uma que nessa vida sofria e a outra que era abençoada com riquezas, que morrem, e no mundo dos mortos o papel delas inverte. E sempre alguém volta para o mundo dos vivos para contar o que aconteceu lá. Eu vou dar alguns exemplos para você. Você tem uma história egípcia, que é do 1º século, eu até anotei aqui, que é a história de Setme e Si-Osíris. Si-Osíris foi uma pessoa que ele nasceu de novo. Lembra que no vídeo anterior eu falei que os gregos tinham aquela ideia que você ia ao Campos Elíseos, mas se você aceitasse nascer de novo para orientar as pessoas na vida, como era a vida pós-morte, você ganharia um prêmio e 3 vezes que fizesse isso podia sair dos Campos Elíseos e ir para um lugar até melhor, né? A Ilha dos Afortunados, junto com os deuses, os semideuses, os heróis. Lembra disso? O Egito, ali da época de Cleópatra, do período
intertestamentário era um Egito também helenizado. Tanto é que Cleópatra não era egípcia, Cleópatra era grega. Ela era ptolomaida, tá certo? E esse Egito muito helenizado contava a história desse sujeito, Osíris, que nasceu de novo. E ele cresceu numa casa onde estava um dia ele com o pai dele, Setme, vendo dois funerais. Um funeral de um pobre e um funeral de um rico. E Setme falou para o filho, puxa vida, é bom ser rico até na hora da morte, porque você é sepultado com glórias e o pobre é jogado numa vala qualquer. E ele fala, não pai, não é assim. Eu vim do mundo dos mortos, eu vou te contar o que acontecerá com esses dois lá no mundo dos mortos. Eles vão inverter os papéis. E ele narra para o pai um relato muito parecido com a parábola do rico e Lázaro. Uma outra história judaica de Bar Mayam conta da história de Bar Mayam, que era publicano, coletor de impostos, e um sábio judeu que era pobre. E o sábio judeu pobre sofre e o Bar Mayam é sempre cercado de bênçãos. E quando eles morrem, o sábio judeu vai para o seio de Abraão, se veste com linho, exatamente como Lázaro, e lá os papéis deles invertem. E o Bar Mayam sofre e ele implora para alcançar as águas e não consegue. E de novo, alguém vem do mundo dos mortos e conta o que aconteceu lá. E tem outras histórias que eu podia contar para vocês. Você tem Platão que fala de um soldado da Panfilha que volta dos mortos. E sempre o relato é esse. Pessoas que morrem, vão para o mundo dos mortos e lá ele vê o papel se invertendo. O rico sofrendo, o pobre sendo glorificado. Então ele volta e alerta os vivos. E na Jerusalém, na Judéia e Galiléia dos tempos de Jesus, havia muito taumaturgos e também outros tipos de curandeiros e pessoas que diziam ter ido ao mundo dos mortos e voltado. E a partir da sua experiência ao mundo dos mortos, ele conta o que ele viu ali e prega às pessoas, olha, cuidado, eu vi o que acontece lá no mundo dos mortos, os papéis invertem e as pessoas se convertiam. Aí Jesus usa uma tática rabínica muito interessante. Essa tática rabínica é a tática do argumento dialético ou da desconstrução. Os rabinos faziam o seguinte, eles pegavam uma ideia que você acredita e ele começa a repetir essa ideia até um determinado ponto. Mas quando ele chega na conclusão, ele muda radicalmente a conclusão da sua ideia original e assim ele consegue vencer você num debate. Vou dar alguns exemplos de Jesus para você. Uma vez um doutor da lei, querendo colocar Jesus a provas, perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus não acreditava nisso, ninguém faz nada para herdar a vida eterna. Ou você é filho herdeiro ou não é. Mas Jesus argumentou na linha dele. Veja bem o que ele perguntou, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou, o que está escrito na lei? Na lei está escrito isso, isso, isso. Então faze e viverás. Aí quando ele fica triste, sem saber, Jesus conta a parábola do homem que caiu na beira da estrada, o bom samaritano, e mostra para ele que não é como ele pensava que deveria ser. Mas note que num primeiro momento, Jesus aparentou estar concordando com ele. Jesus disse, o que está escrito na lei? Então, por que você está me perguntando? Vai e faz isso, para mostrar para ele que não valia a pena ele tentar ser salvo pelas obras. Outro exemplo, os homens um dia cercaram Jesus ali no pátio do templo de Jerusalém, ou do lado de fora, e colocaram uma mulher adúltera no meio. E falou, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas, tu pois o que dizes. Jesus, como um bom rabino, olhou para eles e aparentemente concordou com eles. Jesus falou, tudo bem. Ele escreveu com o dedo no chão e falou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, já que vocês não querem apedrejá-la, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Só que quando cada um reconheceu o seu pecado, foi saindo um após o outro, deixando só a mulher e Jesus. De novo, Jesus aparentemente concordou com eles, tudo bem, ela tem que ser apedrejada, então pode apedrejar. Quem não tiver pecado, seja o primeiro. Um outro exemplo que eu poderia dar para vocês é quando Jesus fala para os discípulos assim, olha, quando vocês forem pregar, não levem armas, não levem alforge, confiam em Deus e tudo. Aí, quando ele está saindo em um determinado momento, os discípulos falam, Senhor, nós temos aqui 2 espadas. Ele fala, isso basta.
Mas ele fala isso basta para lá na frente corrigir. Pedro, quem vive pela espada, morre pela espada. Porque num determinado momento Jesus falou, olha, embanhem as espadas e vão, mas Jesus estava seguindo o raciocínio zelota deles para corrigir no final. Eu espero ter ficado claro isso para você. O argumento rabínico da dialética ou da desconstrução é você repete a tese do outro e modifica o final dela de maneira irônica para mostrar que ela não procede. Foi o que Jesus fez aqui. Ele conta a parábola nos mesmos moldes que havia esses outros relatos. E eu não estou inventando isso não, você pode ler autores como Hugo Grassmann, que é um erudito alemão tremendo, ou Gerhard Kittel, ou Gerhard von Rad, todos eles contam essa mesma coisa, tá bem? A C.H. Dodd, que eu já mencionei, o próprio Joaquim Jeremias fala isso que eu estou falando aqui. Então olha o que Jesus fala. Aliás, é até interessante a ironia de Lucas. É o único lugar em todo o evangelho de Lucas que ele não inicia uma parábola com a frase então Jesus lhes propôs uma parábola dizendo. Não há isso aqui. Todas as parábolas de Jesus sempre têm antecedendo assim, e Jesus passou a dizer-lhes. E Jesus disse aos seus discípulos. Aqui não, só fala assim, ora. Havia certo homem, esse ora no grego é bem assim, irônico. Havia certo homem, Jesus conta a história. Só que quando chega no final da narrativa de Jesus, aí ele quebra o final, porque todas as outras histórias que eu apresentei para vocês, sempre tem alguém que consegue a chance de voltar do mundo dos mortos para o mundo dos vivos e contar o que ele viu lá. Mas na versão de Jesus isso não acontece. Isso não acontece. Quando Lázaro pede a Abraão para voltar para o mundo dos ricos, dos vivos, Abraão diz assim, isto é impossível. E ele fala, não, mas eu tenho pessoas lá. Abraão fala, não, eles têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas, a lei e os profetas, era na época de Jesus a Escritura, o Antigo Testamento. E Moisés fala com ele assim, Abraão fala com ele assim, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Em outras palavras, se vocês têm a Escritura Sagrada revelada por Deus aos seus profetas, por que vocês precisam ficar dando ouvido a esses pregadores que rodam aqui a região de Judá e da Galileia, dizendo terem tido experiências no mundo dos mortos? Vocês esqueceram que Deus falou, não haverá entre vós quem consulte os mortos? Então vocês não precisam disso. Querem saber a vontade de Deus para não sofrerem as punições do fogo do inferno? Leiam as Escrituras. Está lá nas Escrituras. Não, pai Abraão, mas por favor manda alguém lá, porque se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, falou, se eles não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. E foi isso que, curiosamente, aconteceu depois em duas situações. Jesus ressuscita um sujeito que, por coincidência, tem o mesmo nome, Lázaro, e eles, mesmo assim, mesmo Jesus ressuscitando Lázaro, ainda pediram a morte dele em Jerusalém pouco tempo depois. E o próprio Jesus ressuscitou e, mesmo assim, eles subornaram os soldados para dizer que o corpo de Jesus fora roubado. Em outras palavras, se não damos ouvido à Escritura, por que vamos dar ouvidos a médiuns e pessoas que dizem ter recebido uma revelação especial do que acontece no mundo dos mortos? Então, meus irmãos, é assim que eu entendo a parábola do rico e Lázaro. Eu não entendo como uma defesa que Jesus fez à imortalidade da alma, mas uma forma que ele teve apenas de contar uma história que já existia e circulava nos meios judeus, que há pelo menos 7 versões dessa parábola contada dentre os judeus. Eu mencionei só uma, a de Bar Mayam, mas existe pelo menos 7 versões muito parecidas, e que os comentaristas concluem que Jesus estava apenas repetindo uma história que fazia parte do vocabulário popular, da mitologia popular, mas Jesus conta a história deles, modificando o final para mostrar para eles que, ao invés de darem créditos a pessoas que diziam trazer uma mensagem do mundo dos mortos, era melhor que eles ouvissem as Escrituras que foram reveladas por Deus. É assim que eu entendo. E é assim que eu me preparo para a morte, se o Senhor quiser que eu morra antes da volta de Jesus.
A minha morte, se isso acontecer, será como Paulo falou em Tessalonicenses, um abrir e fechar de olhos. Em outras palavras, uma piscadela. Eu posso morrer e ficar morto durante 100 anos, 200 anos, 1000 anos. Para mim, vai ser apenas um piscar, um abrir e fechar de olhos, porque logo eu estarei vendo meu Senhor voltar. Há santos de Deus que morreram milhares de anos, séculos e séculos no passado. Para eles, será um abrir e fechar de olhos. Eles não perceberão todo o tempo que passar. É Tessalonicenses. No abrir e fechar de olhos, uma piscada, ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E é assim que eu entendo essa parábola de Jesus. Eu espero ter esclarecido para você e tenha certeza, eu acredito na ressurreição da carne. E quando meu Senhor voltar e ressuscitar os mortos em Cristo, nós, felizmente, não teremos mais esse inimigo chamado morte. Que Deus abençoe você, meus irmãos, porque é assim que eu tenho a esperança da vida eterna, a esperança da ressurreição. Eu quero um dia estar com Cristo na glória quando Ele voltar e me ressuscitar, se eu enfrentar a morte, ou transformar o meu corpo, se eu estiver entre aqueles que estarão vivos com o privilégio de ver o Senhor voltando. Um grande abraço, que Deus abençoe muito a você e a sua família.